Bem, amigos conectados com a gente, estamos de volta falando sobre o futebol amador de Itaperuna, que, como eu disse inicialmente na matéria, há muito tempo vem respirando com apenas uma narina. Depois da fusão do Itaperuna com o Unidos e o Comércio e Indústria, o futebol amador foi totalmente esquecido, vivendo através de heróis. Heróis como o falecido Taíde, como o Lucim, falecido recentemente, como Alexandre Guerreiro, que depois de encerrar a carreira como atleta profissional, se empenha em manter vivo esse esporte que é considerado por muitos a maior paixão do brasileiro. Heróis como Ronin, que há mais de 2 décadas, se não mais, vem se empenhando e dedicando parte do seu tempo na formação, não só de atletas, mas também de pessoas com caráter. Queria que você falasse um pouquinho com a gente, Ronin, já boa noite, estamos no horário brasileiro de verão. Falasse um pouquinho dessa sua trajetória, você que tramitou pelo Itaperuna Esporte Clube e hoje trabalha junto com esses garotos, usando, entre outros lugares, aqui o Centro Poliesportivo. Você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória nesse que é o maior esporte do brasileiro e a maior paixão dessa nação. E que para nós, moradores de Itaperuna, depois da fusão, o esporte amador ele morreu dentro do município. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e obrigado desde já. Muito boa noite, eu agradeço pela oportunidade dada de estar participando aí da programação. E sempre falar sobre o futebol amador da nossa cidade, sempre é uma honra muito grande para nós. E dizer em geral que nós somos nessa luta aí, como você acabou de falar, várias décadas, então nós estamos na luta ainda com o futebol. E esperamos que um dia volta tudo a acontecer novamente, como nós tínhamos na época o Porto Alegre, vamos ver time grande vindo enfrentar o Porto Alegre aqui, depois passou para Itaperuna, e sempre tinha dificuldade de vencer. Todos os times grandes vinham aqui na época, na oportunidade aqui, não sair daqui com a vitória tranquila, tinha que suar sangue para conseguir o resultado. Nós esperamos na oportunidade aí, quem sabe daqui uns 2 anos ou 3 anos, volta normal novamente, que Deus quiser. Futebol amador, você que é um desses heróis que eu citei agora há pouco, que ainda mantém o esporte respirando dentro do município, lutando contra todas as dificuldades, contra tudo e todos, contra as políticas públicas que deixaram uma área como essa deteriorar. Você viu anteriormente nas imagens que nós fizemos, estruturas expostas à ação do tempo, parte da arquibancada descoberta e parte dessa viga de sustentação dessa arquibancada que nem existe, totalmente deteriorada pelo tempo. E você é um desses heróis que luta contra todas essas adversidades, contra a falta de apoio do poder público, mas que não desistiu, não jogou a toalha. Futebol amador é, sem dúvida nenhuma, uma das suas maiores paixões, né? Pai, porque vocês sabem, a gente tem hoje aí 5 carioca como treinador, você nos acompanhou em várias competições. Isso é uma coisa que está no nosso sangue, não tem como parar. A gente fica chateado, muito triste de ver hoje uma cidade igual Itaperuna, nós não temos um time aí profissional no momento. E ver como o Campos hoje, que tem lá hoje 3 times, que é o Rio Branco, o próprio Goitacazes americano. Aquilo que eu falei com você anteriormente, nós temos esperança de um dia a gente voltar novamente aí, de ver um time na nossa cidade, que na primeira divisão do futebol carioca. Você que viveu, tenho certeza, ainda garoto, as emoções de assistir no Jurandir Nunes um Comércio e Porto Alegre, que davam tantos torcedores dentro do estádio, quanto uma partida de Flamengo e Porto Alegre no ano de 1987, na primeira visita de uma equipe profissional considerada grande no município de Itaperuna. E hoje a gente vê que não existe nenhum estádio de futebol dentro do município. Vale ressaltar que o único ainda restante está com os dias contados.
que é o Jair Siqueira Bittencourt, que é um único remanescente dessa história de Unidos, Associação Atlética Aeroporto, que é um estádio privado, o próprio Comércio e Indústria e o Porto Alegre, sem contar Retiro, Venâncio, Cimento Paraíso. Isso demonstra a carência do futebol amador. Não temos um campo, não temos um campeonato organizado pela Liga ou pela Prefeitura para resgatar de volta essa paixão que, para quem tem mais de 50 anos, viveu na pele os grandes jogos. E você hoje, Roninho, olha, e como é olhar e não ver mais nenhum local para que essa paixão pudesse bater de novo no peito do torcedor, do Comércio, do Unidos, do extinto Porto Alegre. Isso realmente é uma coisa, igual eu falei com você, dolorosa demais a gente ver essa situação aí. Porque hoje em Itaperuna aí nós não temos quase área de lazer nenhum para o nosso jovem. Aí você vai e fala, o Itaperuna hoje está no mundo das drogas, terrível. E realmente está mesmo, porque primeiro nosso jovem não tem hoje espaço para nada, não tem área de lazer, está acabando tudo em Itaperuna. E se Deus não olhar para baixo, você daí para pior. Você que mora no bairro São Mateus, você que por muito tempo lutou para resgatar os jovens da droga naquele lugar, e você sente na pele esse peso de lutar sozinho, né? Rapaz, é um fardo muito grande, é uma cruz pesada. Nós estamos aí nessa guerra há vários anos. E é o que a gente fala, a gente está lutando sem apoio, sem nada, maior dificuldade, mas nunca pensamos em jogar a toalha e abandonar. Nós temos certeza que Deus vai nos dar a vitória e nós vamos sair dessa aí, se Deus quiser. Para encerrarmos, Rony, dá para você relatar um pouco para o nosso internauta que nos assiste alguns dos nomes que tramitaram ou tramitam no futebol profissional aí pelo Brasil, pelo mundo, que passaram, que tem lá o seu dedo? Rapaz, a gente tem vários jogadores, inclusive tem aí o Léo Itaperuna, começou conosco com idade de 10 anos, teve uma boa passagem pelo Fluminense, depois foi para Araponga e agora está no Sions da Suíça. Temos também o próprio Calisson, que hoje faz parte da equipe do Grêmio, subiu pro profissional do Grêmio agora, vindo nas categorias de base, fazendo o maior sucesso na Copinha de São Paulo. Tem também o Igor Nogueira, que hoje é capitão da categoria sub-20 do Fluminense, que não demora também está subindo pro profissional. Então são muitos jogadores. Juan, que se encontra hoje no Barueri de São Paulo. E, enfim, temos vários jogadores que estão hoje despontando o futebol do nosso Brasil e mundial também. Saíram num trabalho como esse. É verdade, como eu falei com você, é um trabalho que não tem quase apoio nenhum. Nós estamos nessa luta aí, mas nunca perdemos a esperança. E que um dia, esse apoio na luta, sempre vai sair alguns jogadores e vem dando resultado. Desses que nós estamos vendo, e você que está em casa está vendo aqui no fundo na nossa imagem, existe alguém que futuramente o torcedor pode ouvir falar o nome dele? Rapaz, nós temos aí um jogador aí, Betinho, que é um garoto que nasceu no ano de 2000, meia de armação, acredito que é um jogador promissor. Temos também o Thiago, tem Tarcísio, temos também o próprio Netinho, que também veio do Carioca aí, jogou no meu comando em 2012, quando eu fui treinador de São José, fez uma boa campanha. Nós temos hoje nossa equipe, que está vendo no fundo da filmagem aí, 4 a 5 jogadores, com certeza mesmo, vai dar muita alegria. O torcedor de Itaperuna, igual tá dando os demais que eu falei o nome agora há pouco aqui. O seu time, o seu trabalho, tá disputando aí a Asvale, não é isso? Tem jogo agora? Final de semana? Estamos disputando a Copa Asvale. Essa semana vamos folgar porque nós classificamos antecipadamente. Estamos aguardando agora os resultados. Quais categorias? Então, com as categorias Mirim, que é conhecido como 12 e 13 anos, categoria infantil, que é conhecido como a 14 e 15, e também a categoria sub-17. Então, nessas 3 categorias, nós fizemos uma campanha excelente e classificamos o time. E agora, aguardar agora o nosso adversário, que sai desse final de semana agora, ele poder partir para as etapas finais e levar o time na final dessa competição. Professor, obrigado pela atenção. Você ressalta, é um lutador,
é um dos responsáveis ainda pelo futebol amador ainda respirar dentro do município de Itaperuna, lutando contra tudo, contra todos, contra o poder público, contra aqueles que deveriam incentivar o nosso esporte, infelizmente não fazem. Em nome da comunidade, dos pais, daqueles que já passaram através de seu projeto, aqueles que estão e aqueles que ainda vão passar. Em nome da comunidade, obrigado por tudo que você tem feito em favor do esporte amador. Eu quero agradecer você pela oportunidade dada aí, de estar participando e falando sobre o futebol amador da nossa região. E precisando de nós aí, nós estamos contigo aí. Bem, amigo, você ouviu o Roninho, todos aqueles que tramitam no esporte da região conhecem. Amigos da imprensa lá no Rio conhecem. Amigos que trabalham com a gente nas emissoras de rádio no Rio estão sempre tocando o nome do Roninho. E aquele moreninho lá do Itaperuna? Eu digo, Roninho, aquele lutador. Eu digo, continua lutando. Parabéns a ele. Obrigado pela sua companhia. Valeu, meu amigão, e sucesso aí. Valeu, Roninho. Ok, internautas conectados com a gente aqui no nosso itafutebol.com. Hoje estamos no Centro Poliesportivo de Itaperuna, naquele que foi construído para ser um centro poliesportivo, um centro onde jovens talentos iam ser descobertos. Há quase 2 décadas, aqui foi investido dinheiro público e nós podemos ver que no longo do tempo, esse que deveria ser um dos maiores centros poliesportivos do norte e noroeste do Rio de Janeiro, sofreu com um desgaste do tempo e provavelmente o abandono. Você acompanhando com a gente vai assistir imagens desse que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores investimentos na área de esporte de todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente, conectado aqui no nosso www.itafutebol.com. Aqui ao fundo, a arquibancada, ou parte dela, ou parte do projeto da arquibancada do Centro Poliesportivo aqui do município de Itaperuna, totalmente abandonada. Dá pra gente perceber que o projeto ficou pelo caminho. Dá pra gente entender daqui que essa arquibancada levaria uma cobertura. Cobertura essa que os senhores podem perceber, não tem. O estado de conservação, dá pra gente perceber também que não é o adequado. Afinal de contas, aqui tem dinheiro público. E parece que para as autoridades que estiveram à frente do município de Itaperuna, o dinheiro que foi gasto aqui não importa. É o que a gente tem de impressão. Ainda falando daqui do poliesportivo, o Centro Poliesportivo de Itaperuna, esse gigante que foi construído há quase 2 décadas, ou mais um pouco, para ser o grande centro de formação de atletas do nosso município, se não do noroeste do estado do Rio de Janeiro. Mas como vocês podem perceber, já há bastante tempo esse centro, esse poliesportivo, foi abandonado pelas autoridades. O estado de conservação desse patrimônio público já fala por si só, já mostra a preocupação e o zelo que algumas pessoas que estiveram à frente do poder público municipal tiveram com o dinheiro público, com seu investimento. Podemos perceber que essa é uma das arquibancadas desse projeto, totalmente deteriorada, sofrendo a ação do tempo, sem nenhuma manutenção. Desde o dia que foi construída até hoje, deu para a gente perceber que o projeto inicial não foi concluído. Vou mostrar para vocês daqui a pouco também o campo que foi feito, construído para receber partida de futebol. Mas aqui mesmo, no Centro Poliesportivo, acontece a festa de aniversário de emancipação política e administrativa do município. Ou seja, a preocupação com o estado do campo também não recebe a atenção necessária
daqueles que um dia construíram este centro para ser uma referência no esporte do noroeste do estado do Rio de Janeiro. Muitos bons, quem sabe, futuros atletas poderiam ter saído daqui. O que mais me intriga é se ele foi construído para ser um centro poliesportivo, por que isso não acontece? Se o projeto foi colocado em execução, por que não terminaram? Por que esse que deveria ser um centro poliesportivo, na verdade não é? Fica a pergunta. Por quê? Será que o município não carece de uma área onde os jovens talentos sejam descobertos? Estamos aí há poucos meses da Copa do Mundo e há alguns anos de 2016 as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Talvez, quem sabe, muitos bons atletas, quem sabe revelação, uma grande revelação poderia sair daqui. Mas como vocês mesmos podem perceber, o poder público não se preocupa muito com a conservação do poliesportivo de Itaperuna. Vem comigo. Como vocês podem perceber, o descaso continua. A falta de manutenção no investimento com dinheiro público, também na área do esporte, acontece à beira de uma Copa do Mundo e alguns anos da Olimpíada no Rio. Dá pra gente ver que a preocupação do município de Itaperuna com a formação de atletas é esta aqui. A cobertura da arquibancada, que deveria ter sido colocada já há muitos anos, até agora também não. Anos depois de sua construção, o poliesportivo, talvez o maior centro esportivo do noroeste do estado do Rio de Janeiro, continua totalmente abandonado. Esse gramado que você está vendo ao fundo é parte do campo do poliesportivo, ou de um dos campos. Já há bastante tempo também esquecido. Aqui são realizadas as festas de comemoração do aniversário de emancipação política e administrativa do município. Ou seja, se há um cuidado com o gramado, ele é esquecido durante essa festa, onde barracas são instaladas, buracos são feitos no campo. Ou seja, aqui na verdade o que é? Um centro poliesportivo ou um local de festas? Ao fundo, parte da arquibancada do Centro Poliesportivo de Itaperuna. Podemos ver também que algum trabalho esportivo é realizado aqui. Mas se nós entendermos, fizermos um cálculo pelo dinheiro investido nesse centro, na construção desse centro poliesportivo, é muito pouco. Tivemos recentemente um evento de atletismo, mas a grande pergunta fica no ar. Será que o único esporte praticado pelos jovens é o atletismo? Cabe você que está do outro lado tirar as conclusões.
Aqui no campo de jogo, dá pra gente perceber que o estado do gramado é péssimo. Aqui não tem montinho artilheiro. Aqui é montão. Nesse gramado, que deveria ser exclusivamente para a prática do esporte, com a desculpa de que não há no município um local adequado para receber a festa do município, neste campo são colocadas as barracas para que esta festa aconteça. O campo é totalmente esburacado. E dá para a gente perceber que depois da festa não há nenhuma preocupação quanto à recuperação deste campo. Fica uma grande pergunta: se o centro poliesportivo não é usado exclusivamente para a prática do esporte, então por que foi feito? Ao fundo na imagem, o ginásio poliesportivo deveria receber eventos como vôlei, futebol de salão, handebol, basquete, mas há muito tempo ele não é usado. Nós não tivemos acesso à área interna do ginásio, mas segundo informações, ele sofre com goteiras e a mal conservação. A preocupação nossa é a seguinte: deu para a gente perceber que a área é imensa, daria sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, eu teria certeza, ou tenho a certeza de afirmar, que esse seria um dos maiores centros poliesportivos de todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Temos um campo com dimensões oficiais aqui à minha direita. Ao fundo temos quadra de basquete, piscina, campo society, e muitas outras áreas da prática do esporte. Mas eu tenho convicção em afirmar que esta área há muito tempo não é usada como deveria. O potencial desta área nunca foi explorado. E o estado de conservação é péssimo. Você pode perceber que o reboco caiu, ferragem aquilo que seria uma das colunas da cobertura da outra arquibancada estão à mostra, a ação do tempo. Esperamos, sem dúvida, que a autoridade competente venha no futuro tomar providências quanto a isso. Vocês podem verificar aqui atrás que parte da estrutura de sustentação da cobertura de parte da arquibancada está totalmente exposta ao tempo. Parte já deteriorada, ou seja, sem manutenção já há algum tempo, colocando em risco, sem dúvida nenhuma, a vida de muitos jovens que se arriscam a ficar debaixo dessa cobertura em dia de chuva. Essas são as grades do túnel que dá acesso ao interior do ginásio, totalmente enferrujado. Andando ao redor do ginásio, dá pra gente ver que a falta de manutenção não é privilégio apenas do portão do túnel. Esta grade também, parte dela já foi totalmente consumida pelo tempo. Já foi totalmente consumida pelo ferrugem. Aqui dá pra gente ver que também o piso do ginásio sofre com o tempo, sem manutenção. Esse aqui atrás é o ginásio poliesportivo de Itaperuna. Fica uma grande pergunta. Numa época de incentivos, já que o país vai receber a Copa do Mundo no ano que vem, as Olimpíadas em 2016, não deveríamos ter mais incentivos ao esporte amador? Deu pra gente perceber que esse que foi construído para ser, se não o maior, mas um dos maiores centros poliesportivos de todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, recebe tudo, menos a prática esportiva. A falta de manutenção é visível. O interesse das autoridades quanto à prática do esporte neste que foi construído para ser um local do esporte, deu para a gente perceber no estado de conservação das estruturas do ginásio e da cobertura da arquibancada. Eu acho que eles não estão muito preocupados quanto à prática do esporte, ou pelo menos quanto à segurança. Vale destacar que o centro poliesportivo
já foi construído há décadas, mas nunca foi explorado na sua totalidade e sua capacidade. Vale ressaltar que o estado de conservação deste ginásio é terrível. Parte da grade de proteção que dá acesso ao túnel enferrujada. Portões com partes consumidas pelo ferrugem. Lá dentro, quando chove, tem que ficar de guarda-chuva. O campo é usado como área para festa, para comemoração da festa de emancipação política e administrativa do município. A desculpa é sempre aquela: não tem outra área para a realização da festa. Ora bolas! Se o centro poliesportivo foi construído para a prática do esporte, então por que está sendo usado para tudo, menos para o esporte? A pergunta é única e a resposta também. Por que o esporte amador de Itaperuna morreu faz tempo? A resposta: falta incentivo e interesse do poder público municipal. Há muito tempo não temos uma competição de futebol, basquete, vôlei. Recentemente tivemos até um evento de atletismo, do males o menor. Mas apenas uma modalidade de esporte é suficiente para justificar a construção desse centro poliesportivo? A pergunta: se falam tanto em criação e geração de novos talentos para o Brasil na próxima Olimpíada do Rio, por que uma área como essa não é usada então? Parece que não avisaram ao poder público do município, à prefeitura de Itaperuna, que vamos ter Copa do Mundo e Olimpíada no ano de 2016. Ano que vem, Copa do Mundo. 2016, Olimpíada. E nós temos uma área tão grande como essa, desprezada. Eu quero até mostrar que parte desta área foi cedida a um estacionamento de uma faculdade que provavelmente é pública. Ou não? Não. Acho que é privada. Temos tudo: festa dentro do campo, estacionamento cedido a uma faculdade particular. Agora, esporte que é bom mesmo, aqui nada. Para que não haja nenhuma dúvida quanto à prefeitura ceder parte do centro poliesportivo para se tornar estacionamento de uma faculdade ou universidade privada, você pode perceber que os carros que estão estacionados aqui foram deixados pelos alunos. Ou seja, uma área pública cedida como estacionamento, mas para uma instituição privada. Uma área pública que deveria ser usada como área esportiva, parte dela é usada como estacionamento de uma universidade privada ou faculdade privada, uma instituição privada. Fica a grande pergunta: quando as autoridades competentes do município vão tomar noção de que todo o dinheiro investido no poliesportivo está se perdendo com o tempo? Eu quero que você mesmo tire as suas próprias conclusões. Por que será que o esporte amador do nosso município morreu? Por que não temos mais os grandes jogos, as grandes rivalidades? Falta de incentivo? Falta de área para a prática do esporte? Temos o centro poliesportivo, mas o estado de conservação é péssimo. Aí você pode verificar que parte da ferragem já está solta, correndo o risco de cair na cabeça de alguém que esteja ali debaixo. Pode ser uma criança, pode ser o seu filho. No meio de tanto descaso, eu não posso deixar de mostrar um lado bom do centro poliesportivo. Parte dele recebeu a instalação de uma academia ao ar livre, onde o público se exercita sem pagar nada.
Você pôde viajar um pouco com a gente através das imagens dentro daquele que, sem dúvida nenhuma, foi construído para ser um dos maiores centros poliesportivos de todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Desde a sua construção, seu projeto inicial, já era visível que este seria um dos maiores espaços para a prática do esporte, do incentivo ao esporte de toda a região. Deu para a gente perceber que há algum tempo ele está longe disso. Uma outra coisa que me causou curiosidade é que dentro desta área, onde crianças menores de idade estão se divertindo, tem um bar. E, segundo informações, ele vende bebida alcoólica. Fica uma pergunta: isso seria normal se essa área não fosse pública, construída para a prática do esporte? Bem, amigo conectado com a gente, você que está assistindo esse nosso trabalho em outro meio de comunicação, que não seja o www.itafutebol.com, estamos nesse momento com o secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Godoy, que é um amante do esporte, incentivador do esporte da nossa região. Godoy que já há algum tempo tramita dentro do esporte. No governo retrasado ele esteve aqui, governo passado ele não esteve, não fez parte do governo, mas com a eleição do atual prefeito, ele voltou à frente do esporte do nosso município. Godoy gentilmente nos atendeu, veio aqui falar com a gente. Como um homem que não foge, não fica em cima do muro, ele veio falar um pouco com a gente sobre o esporte, o incentivo, sobre o seu trabalho à frente da secretaria. Para começar, secretário, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do poliesportivo. Esse que, sem dúvida nenhuma, no projeto pelo qual ele foi elaborado e pela função que ele foi construído, de ser, se não o maior, mas um dos maiores centros poliesportivos de todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. A gente pôde perceber que o estado de conservação dele é péssimo. Parte da arquibancada descoberta, o reboco dessa viga de sustentação da cobertura dessa arquibancada, o ferro está à mostra, ao tempo. Dá pra gente perceber que as administrações passadas não deram a importância necessária para esse centro poliesportivo, secretário. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as suas metas à frente da secretaria e se há alguma obra a ser executada já dentro do planejamento para recuperar e terminar parte da obra que ainda falta aqui no poliesportivo. Bom, boa tarde, Bianchini, é um prazer recebê-lo aqui, você que está sempre atento aí às notícias, informações pertinentes da nossa região, da Itaperuna. Eu quero dizer a todos os amigos, aqueles que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, o seguinte: você disse bem, o complexo poliesportivo, ele ou talvez seja o maior centro de esporte e de lazer da região. Nossa cidade, Itaperuna, foi abençoada com a construção desse centro poliesportivo. Entendemos também que existe uma depreciação do local. Nós pudemos acompanhar isso quando nós estivemos aqui na gestão Jair Bittencourt, deixamos o poliesportivo com uma frequência de 2.000 pessoas dia. Você se lembra bem? Nós tínhamos aulas aqui de 6 da manhã até as 22 horas. Na gestão passada nós não podemos opinar nem falar, até porque nós não estivemos junto com eles, mas podemos dizer o que encontramos aqui em janeiro. Em janeiro deste ano, nós tivemos aqui a angústia de ver o abandono total do local. A partir disso, é meta do governo Alfredão que nós viéssemos a recuperar este espaço. Já antes da própria eleição, nós buscamos, junto
ao governo federal, através do nosso amigo deputado federal Vitor Paulo, que é um amante do desporto. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo ainda jovem, que se comprometeu conosco de, junto ao Ministério do Esporte, dar continuidade a um projeto que nós buscamos na época de Jair Bittencourt, que era a reforma geral do Complexo Esportivo, transformando-o num centro olímpico e paralímpico. Então, você veja, você falou de arquibancada, você falou de campo, inclusive você fez a filmagem da nossa pista de atletismo, que hoje, graças a Deus, mesmo sendo de saibro, ela é utilizada. Nós hoje utilizamos ela para treinamento de pessoas aqui de todas as cidades, mas realmente está depreciado naquilo que ele poderia ser, que era um altar para o esporte, vamos dizer assim. Nós estamos caminhando a passos largos para a reforma do Complexo Esportivo, para a construção do Centro Olímpico Paralímpico. O governo Alfredão entende que o esporte deve ser prioritário na sua gestão. E nós estamos aqui para estar buscando isso com ele. Quando nós retornamos para o Complexo Esportivo, retornamos com o nosso projeto. Então hoje, aqui, mesmo com o estado que ele se encontra, nossa piscina ainda em fase de construção, eu quero te deixar bem claro também para a comunidade como os processos licitatórios para as obras são difíceis. E nós encontramos aqui uma piscina com mais de 20 carrinhos de mão de barro, além de 50 caminhões de lixo, fora dos dejetos encontrados nos banheiros, e é difícil. Então nós estamos aí nas licitações para a reforma disso tudo. Então o nosso foco principal é o Centro Olímpico Paralímpico, até porque nós temos a Olimpíada em vista. Então esse projeto já está andando, é um projeto de 10 milhões de reais, já está no Ministério do Esporte. O governo Alfredo tem essa meta, o prefeito Alfredo esteve conosco junto com o ministro e nós andamos bem. Mas, para antecipar esse projeto, nós já temos uma obra que começa agora no mês que vem, que é o alambrado do complexo, que é a reforma dos 2 prédios administrativos, que é a construção da pista de skate. Então você veja, em 6, 8 meses de governo, mesmo com todos os problemas relativos às licenças que não são conseguidas para as construções e obras neste governo, nós estamos conseguindo andar. Agora, como você disse anteriormente, para nós, que somos profissionais de educação física, que militamos no desporto há mais de 30 anos, chegar aqui e ver aquilo que nós encontramos é muito triste. A velocidade que nós gostaríamos que isso andasse seria muito maior, mas nós esbarramos aí na burocracia do serviço público, que é realmente difícil você ter essa velocidade. Secretário, todo o complexo foi elaborado, as obras foram construídas, voltadas para o esporte. Mas há um grande problema toda vez que nós chegamos no mês de maio, onde se comemora a data de emancipação política e administrativa do município de Itaperuna, onde uma área é terrivelmente degradada, o campo, com dimensões ali, se não profissionais, bem próxima disso, e a gente pôde perceber que com a mesma vontade que é realizada a festa dentro daquele campo, onde buracos são feitos para a instalação das barracas, também não foi nos governos passados, a recuperação deste espaço não foi feita com a mesma vontade que foi feita a realização da festa. Há algum projeto, algum planejamento do senhor para que aquele espaço, campo, ele não venha mais a ser usado para a realização desta festa, ou a curto prazo isso não vai acontecer? Bom, em primeiro momento eu quero dizer que o campo de futebol, assim, quando você viu as crianças treinando, nós conseguimos que ele não fosse utilizado para a realização da festa esse ano. Nós esbarramos porque nós não tínhamos espaço para construir a festa nesse local, então a área verde que nós temos à frente foi utilizada para a festa. Mas o campo de futebol nós preservamos. A pista de atletismo nós recuperamos e preservamos. Então, isso que eu quero dizer, se a vitória não foi completa, foi em 50%. Preservamos a área do futebol, preservamos a pista de atletismo, mas infelizmente ainda tivemos que construir a festa na área verde que se encontra à frente. Essa área verde também é usada para a prática da caminhada, para a prática do jogo. O que acontece? Em razão de não termos já no primeiro ano um local específico para a festa, ainda foi construída aqui. Não só a festa 10 de maio, foi construída na Neve Noroeste, não é isso? E foi construído também um encontro para sombras das motos. Mas é fato, é desejo que isso não tem mais aqui no Complexo Esportivo. E nós estamos buscando aí uma área específica para
a realização de eventos que não seja evento esportivo. E se Deus quiser, o pódio esportivo seja usado só para eventos esportivos, porque é para isso que isso foi construído. Há algum projeto, evidente que nós estamos no final do ano já, no início do ano que vem, algum evento esportivo já elaborado, planejado para começar no início do próximo ano? Bem, aqui nós temos logo em janeiro um trabalho de montagem dos projetos que poderia estar sendo feito agora em novembro, dezembro. Já tem um calendário específico para isso. Nós temos logo em fevereiro a preparação para a corrida de São José. Você deve ter acompanhado conosco esse ano. A gente tirou a data dela que era maio, colocamos no São José, que a gente não comemorava nada. Nós trouxemos até um atleta de nível internacional aqui, estamos com a previsão delas. A partir daí, todos os outros eventos que foi usado esse ano. Estamos ainda, eu poderia até dizer assim, aquele que está nos vendo, que se Deus quiser, ainda nós precisamos reunir com as outras secretarias públicas, em razão da demanda e do recurso. Nós estaremos construindo uma colônia de férias em janeiro. Mas eu quero dizer a você que está nos ouvindo, que está nos vendo, que isso não é fato completo. Eu preciso ainda passar por algumas licenças, aprovar algumas leis de recurso para poder ter consciência em janeiro. Então, só para você ter uma noção, mesmo com todas as dificuldades que nós nos encontramos esse ano, tudo aquilo que você viu, você acompanha o esporte está há muito tempo, né, velho? Talvez muito mais, até que eu cheguei em Itaperuna de retorno em 2001, milito no desporto a nível nacional há 30 anos, mas Itaperuna você conhece como ninguém. Nós, desde janeiro, com todas as dificuldades que nós encontramos, nós conseguimos fazer evento de futebol americano, evento de voleibol, evento de basquetebol, evento de ciclismo. Nós conseguimos fazer as corridas, nós conseguimos fazer evento de atletismo e o último agora foi a caminhada da fé e da saúde. Nós conseguimos realizar da Paróquia Sagrado Coração de Jesus até a Fazenda Boa Esperança, colocando 500 pessoas no meio da rua caminhando. Então, mesmo com todas as dificuldades, nós entendemos que a gente está caminhando a passos não tão rápidos, mas estamos caminhando para a construção de uma política esportiva correta no nosso município. Secretário, vou falar usando nós, dentro do esporte amador, o senhor à frente da secretaria representa, que nós hoje, praticantes do futebol, por exemplo, futebol amador dentro do município, já há algum tempo, depois da fusão do Itaperuna, morreu. Nós tínhamos o Comércio e Indústria, ali o Jurandir Nunes, o campo do Unidos e, recentemente, em uma entrevista com o presidente do Itaperuna, ele disse a mim, numa entrevista cedida, que dificilmente Itaperuna vai conseguir manter o estádio Jair de Siqueira Bittencourt. Ele disse que é inevitável, ou quase inevitável, a venda daquele estádio. Da história do futebol amador, aquele dentro do município seria o último, que nos faz lembrar da história de jogos que emocionaram o torcedor de futebol amador que morreu depois da fusão. Não temos outro. Seria o poliesportivo esse local. O senhor está me dizendo que obras já estão previstas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, secretário. Quais são os projetos voltados para o futebol? A Secretaria de Esporte, ela funciona, na realidade, mais a nível de iniciação, de levar as crianças, aos jovens, aos adultos, primeiro, a iniciação esportiva que todos conhecem. No segundo momento, a manutenção dessa visando a sua qualidade de vida, que é o que nós fazemos aqui. Dentro do nosso projeto de iniciação ao futebol, nós temos a nossa escolinha funcionando, que atende mais de 400 crianças. Esse é um ponto. Em relação ao futebol profissional, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela não tem dentro do seu organograma, dentro da sua política, ainda não tem uma estratégia voltada para atender ao futebol profissional, que é realmente uma coisa confusa. Se você for atender o futebol profissional, você vai ter que atender o clube A, B, C, D, E. O que nós estamos nos preparando é para, na construção do Centro Olímpico, ter também aqui, como é um Centro Olímpico, neste local, um campo que seja referência para que se venha disputar os jogos a nível municipal ou estadual. Essa é a ideia da construção. A nível de estar trabalhando jogadores a nível profissional, realmente não existe um capítulo no organograma da Secretaria de Esporte essa ferramenta para poder dar destino. Até talvez porque a lei não dê amparo para que dinheiro público seja colocado numa entidade privada. A gente fica triste porque o futebol amador, que seria o centro, o foco da nossa conversa, ele, há algum tempo, ele morreu.
tentou aí algum tempo através de pessoas como o Alexandre Guerreiro, que faz um trabalho, o próprio Roninho, né? Que a gente pôde perceber que estava ali. São apaixonados. Esses rapazes, eles construíram. Falecido Taíde, que foi um grande lutador, pois é, futebol Taíde, amador. Que morreu agora, que trabalhava com os pequenininhos. O que acontece é o seguinte, hoje, Lucinho. Isso, saudoso Lucinho, nosso amigo. Itaperuna é um celeiro de atletas. Você veja que nós tivemos um esporte esportivo, saiu daqui vários jogadores, saiu daqui Itaperuna, entendeu? Tantos outros que eu quero até evitar de falar, porque hoje tem justiça. Muitos deles estão jogando profissionalmente. O que a gente precisa construir através da Secretaria de Esporte é que isso aqui se transforme num clube, não como um clube profissional, mas que seja assim, tenha uma estrutura voltada para que aqueles meninos que aqui são formados, que nós consigamos levar a eles, fazer os testes com eles e dar o suporte básico para eles, entendeu? Criar através da Liga de Futebol um mecanismo para que este menino, quando for formado, ele acabe depois, quem sabe, vamos pensar que nós vamos formar um Lucas aqui, através da secretaria, joga-se na Liga de Desporto Itaperunense, que é o mecanismo para isso. Ele vai, é contratado para um clube, depois respinga alguma coisa para cá, para voltar. Esse é o objetivo da secretaria. Agora, é fácil, né? Que a ferramenta ela emperra no aspecto burocrático. Esse é um outro segundo ponto que nós estamos tentando mexer. Transformar as ações da secretaria, ver onde nós podemos avançar, o que fica na secretaria, o que nós podemos transformar em fundação, para que nós tenhamos esse mecanismo. Você concorda só para concluir, só para você ter uma ideia, nós levamos agora oficialmente, tá, um grupo de 8 meninos para fazer teste de Botafogo. Isso é básico, rápido. Cheguei lá, através do contato pessoal com as pessoas da nossa linha de ação, conseguimos, mas teve custo, teve. Para levar esse menino lá, teve, se gastou tanto de transporte, tanto de alojamento, tanto de alimentação, isso espera uma semana. Então nada é muito fácil, mas a gente tem que estar lá. Você não pode, como profissional de educação física, estando à frente da Secretaria de Esporte, você não pode deixar eles irem a ver navios sozinhos. Nós temos que estar acompanhando, até porque esse menino, se não for aprovado no teste, ele venha para cá, continue entendendo que a educação física é para a sua qualidade de vida. Se ele não for um profissional de futebol, ele vai ser um profissional de educação física e ele vai cultuar os bons hábitos para se levar para a vida para sempre. E para a gente perceber que a sua preocupação não só a questão que no momento você está ligado ao poder público, não, até porque a gente já acompanha você aqui há algum tempo e mesmo antes de fazer parte da administração pública, sem incentivos, você estava lá, mesmo que tenho certeza que muitas vezes você tirou recursos do seu próprio bolso. É fato, né? As pessoas são apaixonadas pelo desporto, entendem isso como ferramenta de levar a qualidade de vida das pessoas, de tirar os jogos das mazelas da sociedade. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Deu para a gente perceber que no longo dos anos, o investimento das administrações passadas no esporte não foi como deveria. Não foi, infelizmente não. E o mais... O crescimento da marginalidade pode estar envolvido com essa falta de investimento? Eu vou te dar um exemplo só. Eu acho que a gente não deve falar daquilo que não conhece. Eu vou te dar um exemplo daquilo que eu conheço, daquilo que nós implantamos no governo Jair Tempo. Uma área chamada Mulher São José no Morro do Castelo. Você conhece? Conheço. Muito bem. Então eu vou te dizer exatamente sobre aquela área. Aquela área ali, quando nós estivemos à frente da direção de esporte do governo Jair Tempo, nós levamos lá um projeto que era FENORTE, um convênio com a FENORTE. Implantamos lá ações de iniciação esportiva na área do basquete, do atletismo, do futsal e do voleibol. Atendíamos lá 150 crianças, 150 crianças lá. E mais os adultos que faziam condicionamento físico. Era uma bênção. Uma das coisas que aconteceu, vou te falar o relato de uma das minhas alunas, que hoje já está uma mocinha. Passamos os 4 anos, eles extinguiram o projeto, eu nem sei porquê, até porque parece que o gestor público municipal morava próximo. Acabou com o projeto. Isso mesmo. Ela chegou para mim, eu vou pedir licença para não citar o nome da aluna. Professor, vocês não vão voltar com o projeto, não? Eu falei, não, mas agora nós não estamos à frente. Daqueles meninos que estavam lá, dos 100 e pouco, ela me disse assim, 80 estão presos, uns 10 já morreram. Isso foi o resultado de 4 anos de abandono. Isso foi o resultado daquilo que você viu. Porque você pega o jovem na faixa de 8 a 9 anos, quando nós largamos, eles começaram de 8 a 9 a 12, 13. Quando você deixa, ele não tem o professor falando da atividade física, quando você deixa ele entra na fase pior. Qual a fase pior? 12. Aí começa a entrar adolescente, que aparecer com 13, 14, quando acabou. O nível deles de conhecer as mazelas da sociedade, se transformar de uma criança, adolescente, para um adolescente, infelizmente o tráfico está ali com as mãos estendidas. Vem pra cá, toma, você vê um sintoma, eu tenho que acompanhar, eu ver o coração e ver o relato sanguíneo. Quando eu vejo que alguns
essa desculpa, porque isso é uma coisa que me deixa bem revoltado, e eu pude conviver com as crianças, eles acabam entrando no seio da nossa família, e você fica com uma afinidade com eles. Aí você pega aquelas crianças e vê o enquanto ele está vendo que ele está preso, ou que o outro morreu. Isso é muito ruim. Então, esse é o retrato que eu quero te dizer. Eu falo e controlo daquilo que aconteceu lá. Se aconteceu isso lá, que é uma área, você pensa nessa cidade. Vem aqui no Complexo Poliesportivo, assim nós chegamos hoje, desculpa, assim nós chegamos logo em janeiro, nós entrávamos aqui, tinha um grupo de 60 crianças à noite, crianças, jovens. Então nós temos conseguido acabar com isso, tirar isso, ficamos aqui de 6h40 até as 22 horas, até 21 horas, fazendo com que as famílias voltem. Daqui, se o bem chega, o mal se afasta. Secretário, eu quero agradecer e fazer uma última pergunta. Eu pude perceber, secretário, que dentro aqui do Polo Esportivo tem instalado ali um bar, um restaurante. Também pude perceber que vende bebida alcoólica. Isso não seria inviável para um centro de formação onde se lida constantemente com crianças? Você está certíssimo, amigo. E é importante você registrar esse fato, até porque, eu volto a te dizer, eu falo daquilo que nós tivemos. Como nós tivemos aqui no governo Jair Bolsonaro, nós também tínhamos esse estabelecimento e conseguimos mostrar para o então proprietário que isso não era permitido. A nível de legislação nacional, não é o Godoy que não quer, não é o prefeito naquela época que não queria, não é o prefeito agora que não quer. Isso é proibido no nível nacional. Tem uma legislação federal que mostra isso, certo? Só que tem que no período passado se foi feito um contrato que este arrendatário não é do município, isso aí é um arrendatário do doador, foi feito um contrato onde esse rapaz tinha o direito de fazer exploração comercial em todo sentido. Esse contrato terminou agora em setembro. De posse da legislação federal e da legislação municipal, porque tem uma legislação municipal que fala sobre a proibição de venda de bebida alcoólica e jogos de azar naquele local, o departamento jurídico da nossa prefeitura está avaliando junto ao doador e junto ao locatário como vai se afinar para poder atender a legislação. Mas o desejo é que se cumpra a legislação. Nós vamos aí estar medindo junto aí, isso não cabe a mim. A nossa questão, nós não estamos nem afirmando que ele esteja vendendo bebida alcoólica para menor. O que eu não vi ali. Mas a questão é a proximidade. A venda da bebida alcoólica no local é que é proibida. Não se fala em vender para menor, não existe. Mas a venda de bebida alcoólica no local é proibida. Como é proibida na escola, isso é proibido. O que acontece hoje? Hoje o nosso departamento jurídico, o nosso procurador, está vendo como vai viabilizar isso junto ao então arrendatário, junto ao doador, junto ao locatário, para chegar e afinar e que se cumpra a legislação. Esse é fato. Estamos ainda, está em fase, começou-se agora a fase de renovação. O contrato venceu agora em setembro. Venceu agora e estão estudando. É uma parte que não me cabe. O que me cabe é chegar para o então locatário, para o nosso gestor, para o nosso departamento jurídico, mostrar a legislação. Isso já foi feito, já foi falado. Então, a partir daí, vai se cumprir a lei. Secretário, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Quero agradecer você que esteve com a gente. O secretário nos atendeu gentilmente. Falamos um pouco sobre as obras de restauração aqui do Centro Poliesportivo. Você viu na imagem que essa reforma ela precisa ser feita com a máxima urgência. Deu para a gente perceber algum tempo de descaso com o nosso Centro Poliesportivo, mas que nessa administração, o secretário já falou que uma das prioridades do governo Alfredão é que toda essa área seja restaurada e seja colocada verdadeiramente à disposição do esporte. Obrigado, gente. Até a próxima. Tamo junto. Abraço.